Um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan, na China. O coronavírus, que causa a doença chamada Covid-19. Somente até fevereiro, os números de casos de infectados pela doença passou de 100 mil no mundo. Em 11 de março, o coronavírus obteve status de pandemia, quando mais de 100 países já haviam sido infectados pelo vírus, inclusive o Brasil. Muitos eventos foram cancelados na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos, como o adiamento das Olimpíadas de Tóquio para 2021. Depois da China, a Itália foi o segundo país mais afetado do planeta. Voos foram suspensos, a população ficou em isolamento social. Cidades turísticas ficaram esvaziadas e os hospitais lotaram. Depois da Itália, os Estados Unidos se tornaram o epicentro da doença. Imagens chocam. No Brasil, o número de casos continua crescendo a cada dia. O isolamento social é o único instrumento para evitar o colapso do sistema de saúde e a preservação da vida. Porém, nem todos os lugares aderiram a ele, e os motivos são inúmeros. Assim, uma parte da população começou a usar máscara para andar na rua. Em algumas cidades, o uso da máscara se tornou obrigatório, inclusive. O comércio foi fechado. E os mais vulneráveis são aqueles com cabelos grisalhos e pele enrugada que carregam marcas de quem já viveu muita coisa. Os idosos. Estou bem atenta, me cuidando bastante por causa da quarentena, sou grupo de risco. O que a velhice ela é encarada? Como a gente vai aprendendo? Se a velhice é algo bacana, é algo que nos traz experiência. O que vocês... Muito prazer, eu sou a Rejane. Meu nome é Dora Lúcia Salton. Eu estou com 59 anos. Eu vivi sempre a minha época, sempre dentro da minha época. Eu abri mão de algumas coisas justamente para ter tranquilidade. Lembra, tu lembra. Não faz tanto tempo assim. Eu vou te dizer uma coisa, eu sou livre, leve e solta. Ninguém me manda. Eu sempre digo que o meu pai não me mandava, a minha mãe não me mandava, o meu marido nunca mandou. Gosto de assunto, gosto de política, gosto de futebol, gosto desses assuntos meio espinhosos. Eu gosto muito de política. Desde que eu entrei na faculdade, nos anos 80, que eu comecei a me despertar esse lado da política. E é um momento, assim, único. Então eu procuro sempre, que eu aprendi lá no escotismo, eu procuro sempre auxiliar o próximo, dentro das minhas possibilidades, e às vezes esse auxiliar não é financeiramente, sim ouvir, ser amigo, estar presente quando a pessoa precisa. E só aquela que entra na briga, eu entro numa briga. E para sair, minha gente, não é fácil. Por isso que muitas vezes, ultimamente, eu tenho mantido a minha boca fechada, consegui engolir a minha língua, como eu digo, para não falar certas coisas que a gente não deve dizer, principalmente em política. Mas, olha, eu me lembro, tenho grandes recordações da minha infância, e são todas elas muito boas. Tive uma infância bem divertida, a gente brincava muito. Interior lá de Bom Jesus, aqueles lugares lá. A gente veio embora para a cidade, tá aqui até hoje. E a gente brincava muito, a gente subia em árvores, todo mundo subia, eu subia também, depois eu chorava e gritava e chamava pela minha mãe, porque eu tinha medo de descer. A gente passou muito trabalho, né? Porque no sítio a vida é dura. Depois cresci, fiquei grandão, fui trabalhar na Solange. Eu tinha alguns amigos aqui ao redor de casa, onde nós jogávamos bola, brincava de se esconder, brincava de taco.
durante a escola, durante o período escolar, era bem rígido. Eu acho que as mães de todos, parece que elas se combinavam. Quando uma ganhava castigo, a outra também ganhava. Passava bastante tempo na rua, mas a gente era bastante policiado. Quando a gente é jovem, né, a gente está com todo o gás. A gente não mede muito as consequências, né? A gente é mais, assim, enfim, mais impetuoso, mais, assim, faz as coisas meio no impulso, né? Eu sou formada em pedagogia, educação infantil e séries iniciais. Estou fazendo geografia. Primeiro a gente fazia estudos sociais e depois dos estudos sociais nós decidimos se história ou geografia. Mas eu fiz o vestibular para geografia e não gostei. Então eu alterno trabalhos profissionais pela manhã, à tarde eu fico com a Maria e no fim da tarde alguns outros compromissos que surgem, né? Porque a minha vida sempre foi muito agitada, muitos compromissos. No banco eu tinha uma função lá dentro, então eu trabalhava bem mais do que 6 horas, e o banco sempre foi, e sempre é, uma vida desgastante. Carpinteiro, pedreiro também trabalhei muito. Elas não lidam de forma igual com o envelhecimento, né? Cada pessoa vai lidar de uma forma diferente, isso vai de acordo com todo o contexto de vida que ela teve, todos os aprendizados. Em ter 60 é só porque eu tenho certeza no papel. Eu não me sinto com 60. Bem a verdade, eu nunca fui assim de estar olhando se eu estou com rugas, se eu não estou com rugas, se eu estou... Eu comecei a notar que eu estava passando da minha idade depois que eu tive o câncer, que eu tive que ter mais uns cuidados, tinha que ter mais não assim de cuidar, eu já fiz os exames, eu estou curada, continuo no tratamento, porque tem tratamento que eu tenho que fazer por 5 anos. Mas os traços físicos, para mim, foi uma coisa assim um pouco secundária. Eu comecei a perceber quando eu comecei a ficar uma pessoa assim mais madura, olhar a vida de outra maneira. O envelhecimento era uma coisa que me incomodava, né? E na realidade, às vezes tu não representa o que tu realmente é, né? Trabalhei uns 30 anos e não via a velhice passar. Quando eu vi, já tinha 75 anos. Falando enquanto mulher, né? Não tanto quanto psicóloga, mas enquanto mulher, né? Eu acho que é algo muito... A gente vê televisão, cinema, todo mundo ali... Ai, olha só, tá cheia de ruguinha, olha só, já tá com cabelos brancos, ai, já tá parecendo uma senhora. Ai, aquela ali que tá toda esticadinha nem parece tão velha, nem parece que tem essa idade. A mudança da... Então, meu rosto, eu digo, olha o meu rosto como está amassadinho, né? Mas são coisas que nunca me preocuparam. Me sinto com muita vontade de viver, curiosidade das coisas. A maneira como eu procuro me orientar é de que o tempo vai passando e eu vou saboreando o que eu posso fazer naquele tempo. E não assim, pelo fato de dizer, tô ficando velha e tal. Não, para mim não é um fato triste. Eu acho que faz parte da vida a velhice, é uma fase. A vida é feita de fases. Que tem um tempo que a pessoa é valorizada na sociedade, que é aquele tempo que ela é produtiva. E quando ela sai desse lugar que ela ocupava, para muitas vezes ter alguns benefícios em relação ao resto da sua vida, a sociedade tem um conceito muito utilitário de dizer que ela não tem mais valor. E acontece no dia a dia, assim, por exemplo, tu vai entrar num determinado local, uma pessoa vai entrar, ela não espera que tu entre, ela pega na tua frente, às vezes ela te corta o caminho, porque ela acha que tu vai andar devagar, não sei, né, ou porque tu não tem importância mais, porque tu é velho mesmo.
Então, nós temos que lutar por isso, mas eu diria assim, não são só os velhos que têm que lutar por isso, todos têm que lutar, porque um dia as pessoas vão chegar nessa fase. Claro que machuca, mas eu acho que isso não vai da minha idade ou da minha pessoa, vai da educação dela, né? Então, isso é um problema dela, não é meu. Eu daria um exemplo para vocês que a nossa universidade, ela tem um programa muito forte na área do envelhecimento, que já tem quase 30 anos, onde nós temos alunos idosos, a partir dos 60 anos, que frequentam semestralmente a universidade buscando conhecimento. Precisava, o celular a gente usa todo dia e tem um monte de coisa para fazer, né? Muita coisa para usar. Internet, eu já gostei muito mais da internet. Hoje, muito pouco. Eu entro para ver no Facebook, vejo as minhas mensagens, procuro, eu gosto muito de procurar as coisas, mas assim mesmo eu vou com muita cautela. Eu gosto muito da internet. Tem muita porcaria, né? Mas tem sites maravilhosos. Tem sites de informação, sites de debate. Eu gosto muito de política. Nós vemos muitas vezes que eles percebem que existe essa demanda não pode ser suprida muitas vezes com a ajuda só de familiares. Tem muitas formas de auxiliar as pessoas idosas, principalmente quem mora sozinho, né? Para que a família tenha certeza que essas pessoas estão bem. Às vezes eu perguntava, e ainda às vezes pergunto para o meu filho. Então, o que ele sabe, o que ele usa, ele me ensina, mas assim eles não têm muita paciência. Ele vem ali e faz, tá pronto. Eu digo, não, eu quero aprender. Se as oportunidades elas não são truncadas ou elas são oferecidas, seria algo comum. Não, a idade não deveria ser um elemento de influência. Nós estamos vendo agora, por exemplo, na pandemia, que os idosos conseguem resolver muito bem as suas situações. Tá? Uma parte desses idosos, eles conseguem se comunicar. A gente tem, além da doença, que ninguém sabe como lidar, a gente tem uma dificuldade muito grande de que as pessoas mais velhas, então, entendam tudo que está se passando, que essa doença, muitas vezes ela é real, né? Ela precisa desse distanciamento, ela precisa desse cuidado, e o distanciamento social para o idoso, ele é difícil. Então, nesse sentido, eu estou tranquila, não estou me sentindo estressada, nem ansiosa. E a gente agora com a pandemia é uma preocupação assim, como é que eu vou dizer, uma preocupação dobrada, porque eu sou paciente de risco, mas eu vou dizer para vocês, eu não tenho medo. Eu já tive câncer e vou dizer para vocês, eu passei muito bem. Então, claro que a gente vê isso com preocupação, porque a gente sabe também que o organismo a imunidade dele não é tão alta quanto a do jovem. Eu fico em casa. Para mim não mudou muito. Eu já era caseiro mesmo. Então, a gente não sabe, né? Tem que se cuidar. Então, essa pandemia, ela está fazendo com que todos mudem a sua rotina, né? Acho que a gente tem que se cuidar, já que eu sou aposentada e não preciso sair para trabalhar, eu tenho mais é que ficar por casa mesmo. Tem alguma coisa para fazer, uma porta para arrumar, uma prateleira para fazer, essas coisas assim de casa, né? E com a pandemia agora, com o coronavírus, se eu tiver que passar, eu vou passar. Senão, estarei aqui para conversar com vocês a hora que vocês quiserem. A morte é a mesma coisa do lidar com o envelhecimento. Ele é extremamente particular. A expectativa de vida no Brasil, ela vai aumentando gradativamente. Se nós olharmos dos anos 50 para os anos 2000, nós vamos ter um acréscimo praticamente de 30 anos. Então, quando as pessoas morriam com 40, hoje elas morrem em média com
quase 80, 76, 73, 76. Para mulheres ainda, elas têm um tempinho a mais que os homens. Nunca tive medo de morrer, aliás, nunca pensei em morrer. Tempos atrás, eu sempre tive muito medo da morte. Eu digo, meu Deus, como é que vai ser isso? E eu vou ter que passar por isso, porque todos vão ter que passar, independente da idade, né? A gente vê muito jovem morrendo hoje. E morrer não seria o caso de a gente ter medo. Porque a gente tem mais medo de ficar sofrendo muito tempo, né? Eu tenho pessoas que se levam uma vida, digamos assim, passam por todos os seus ciclos, chegam a esse momento de envelhecimento plenos, com os objetivos das suas vidas, enfim, cumpridos, né? Eu estava lá quando a minha mãe faleceu. E eu tinha realmente muito medo da morte. Mas muito medo mesmo, não podia nem pensar. E a gente fala bem, porque eu sou espírita. Sou espírita há mais de 60 anos. Então, a morte, para nós espíritas, é apenas uma passagem. E quando a minha mãe faleceu, ela se apagou como uma vela, tranquila, serena, sem nenhum sobressalto. Aí aquilo me passou bastante tranquilidade. Foi uma coisa assim bem tranquila, que eu achei que a morte era um absurdo, né? É bem importante isso, né? O auxiliar dá sentido para essa vida que foi vivida, o lidar com a morte, ele se torna mais, eu não digo tranquilo, mas eu acredito que é mais aceitável, né? Porque a gente nem fala o lidar com a morte, mas o de encarar a finitude, né? De dizer que sim, todo mundo tem fim, todo mundo um dia vai morrer, a única certeza que temos ao nascer é esta. Mas, pelo menos, com o passar da idade, tu começa também, nesse sentido, a te preparar. Porque tu sabe que isso é inevitável, né? E eu vejo, assim, como que uma passagem. Eu acho que é uma mudança de vida. Se é que existe uma vida, se não existir, tudo bem também, né? Mas se existir, quem sabe? Ela não é melhor? Vamos lá, né? A gente está aqui para isso mesmo, não adianta, a gente vai ter que passar por isso.